Oi, pessoal! Então, a gente vai começar agora a fazer uma busca no portal da CAPES em relação a como a gente acha artigos mais atuais, mais interessantes, de melhor qualidade, nas bases de dados que são conhecidas como as mais recomendadas para as pesquisas científicas. Então, a gente acessou aqui o portal da CAPES, né, portal de periódico da CAPES, e a gente vai entrar com acesso CAF, né, que é o acesso com a nossa conta institucional. Então, a gente acessou ali o acesso CAF e agora a gente tem que escolher a nossa instituição, no caso é a Unipampa. A gente envia e vai nos pedir a nossa senha institucional, né, os nossos dados institucionais, assim como a gente acessa qualquer outro serviço que a universidade dispõe de forma online. Tá? Então, agora a gente já tá, no caso, eu já estou logada com a minha conta da Unipampa dentro do portal da CAPES, por isso que ali diz, ó, você está acessando este portal por Unipampa. Então, o que a gente faz agora? A gente vai em acervo, a gente poderia ir direto aqui buscar assunto, né, bases, livros, listas de periódicos, direto em algum periódico, mas a gente vai na lista de bases, tá? Na lista de bases, então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, uma das bases mais famosas e recomendadas é o Web of Science. A gente vai colocar aqui, Web of Science, enviar. Aí vocês viram que aparece aqui, né, 3 opções. A gente vai direto aqui na Web of Science, coleção principal. Aí ele fica mostrando esse redirecionamento, né, que é conectando diretamente com a base. Ele ainda está conectando, está um pouco lento. Às vezes ele dá um probleminha, né? Mas ele vai conectar, tá bom? E aí a gente consegue acessar, ó, já estamos dentro da Web of Science. Ele vai acessar diretamente a Web of Science. Então, aqui, né, a gente vai colocar, por exemplo, o que eu vou buscar, né? Então, vou colocar aqui aplicativos. Adiciono linha, né? Aqui tem o AND, né? O operador booleano. Poderia usar o OR ou o NOT, eu vou usar o AND. Aplicativos. Ensino de línguas. Eu poderia usar um OR, né? Ensino de línguas. Colocar, por exemplo, para ele procurar em espanhol. Enseñanza de línguas, né? Se eu quero colocar em várias línguas para ele fazer a busca, eu coloco o OR, né? Coloco todas as línguas, né, que eu quero que ele pesquise. Mesmo poderia fazer com a palavra aplicativos, né? E posso fazer outras escolhas, como por exemplo, busca avançada. Na busca avançada, né, entram um pouquinho mais de elementos aqui, né, mais complexos. E a gente também pode delimitar a questão do ano, né? A gente pode escolher aqui, se a gente quer que aquelas palavras apareçam no tópico, no título, né? E assim a gente pode ir refinando a nossa busca. Mas eu vou voltar então para... Vou ver se eu consigo aqui voltar para o que a gente estava fazendo antes, isso, que é a busca mais simples, né? Então, só vou fazer um teste aqui, então, com essas palavras, né? Aplicativos, poderia ter colocado em inglês, né? Em espanhol, né? Ou em inglês também, mas enfim, aqui é só um teste, ó. Com estas palavras, sem restringir, né? Por ano, por tipo de trabalho, por nada, ele mostra exatamente essa quantidade de trabalhos. Como a gente não colocou
em inglês a busca, então significa que aparecem menos trabalhos, né? Mas se a gente tivesse colocado as palavras-chave em inglês, apareceria bem mais trabalhos, né? Então, assim, a gente ainda pode fazer uma restrição aqui, por exemplo, limitando os anos, colocando apenas artigos, né? A gente poderia colocar acesso aberto, que são os artigos que não são pagos, e assim por diante, tá? Então, por exemplo, fazendo a restrição, ele mostra também em forma de figura de quais são as áreas que publicaram, né? Naquela temática. A gente pode fazer a restrição para refinar os resultados, né? Então, como eu disse para vocês, posso restringir aqui e aplico refinar e eu restringo só aquele ano. Então, vocês veem que mudou, né? Aqui mudamos e dos 18, 17 trabalhos reduziu para 7, né? E aí a gente tem aqui os textos que focaram, que traziam em algum momento essa busca, tá? Então, a gente pode testar e fazer aqui várias outras combinações, né? Em relação ao when, do war, as palavras que a gente coloca, né? Para deixar o trabalho mais atualizado em termos de referências, tá? Eu fiz aqui a minha busca com a Web of Science, mas a gente poderia ter ido para uma outra base que também é bastante conhecida e recomendada, né? Vou colocar aqui para vocês, que é a Scopus, tá? Que é outra base que é bastante recomendável. Scopus Elsevier, voltei, né, lá para a página da CAPES. Ele está conectando, né? Porque ele sai do portal da CAPES para ir nessa base, né? Aí aqui a gente tem, né, a busca na Scopus. Então, por exemplo, a gente pode colocar, se a gente quer que a palavra apareça no título do artigo, no abstract, nas palavras-chave, né? E a gente vai restringindo, né? Então, por exemplo, aplicaciones and enseñanza de lenguas, por exemplo. Vamos ver o que ele vai nos mostrar. Ó, aí ele nos mostrou aqui um documento apenas, né? E porque a gente colocou a busca em espanhol, né? Se a gente colocasse em inglês, com certeza seriam mais resultados, tá? Porque a maioria dos artigos científicos são feitos em inglês, né? Então, apps and language learning, por exemplo. Ó, a gente mudou para inglês sem nenhum outro tipo de refinamento, né? Olha a quantidade de artigos que ampliou, né? Então, por exemplo, a gente pode daí fazer mais restrições, colocar apenas os artigos Open Access, que são os que a gente sabe que são gratuitos. A gente pode restringir os anos, né? Para poder fazer um refinamento daquela busca que a gente quer, né? E aí ele vai nos puxar apenas os trabalhos que tem a ver, né, a gente pode clicar aqui no Export, Refine, e aí ele vai exportar os artigos que tem a ver com aquela busca que a gente fez. Ele gera uma planilha, né, e aí a gente tem acesso de forma mais tranquila a identificar os trabalhos que tem a ver só a partir dos abstracts, né, que a pesquisa gera. Tá bom, gente? Então, mais ou menos é isso, né? De uma forma bem simplificada de como a gente acessa essas bases. E assim, a gente poderia usar outras, né?
eu vou colocar aqui, tem uma base que é bem, lista de bases, que é bem usada, que é a Eric. Vamos ver se o portal da CAPES. Ó, Eric é uma base focada em trabalhos educacionais, né, mais focada. Então, por exemplo, apps and language learning. Ó, ele mostrou 580 e poucos trabalhos, tá? E aí, por exemplo, se a gente quiser focar só nos de 2022, estão aqui, ó. A gente consegue fazer uma restrição, né? É muito interessante essa base, né? Então, vocês podem achar bastante coisa legal, porque essa aqui ainda é uma base mais educacional. Provavelmente a gente vai encontrar mais coisas. Então, por exemplo, a gente vai ter... Vamos trabalhar com evasão. Drop out. Vamos ver se eu escrevi certo. Isso, né? Dropped. Isso. Então, aqui, só tem que arrumar. Drop out. Drop out. Então, a gente consegue achar um trabalho bem interessante, assim, de artigos bem atuais. A gente sempre vai primar pelos mais atuais, né? Por exemplo, aqui ainda ele pede para selecionar os últimos 5 anos, os últimos 2 anos, né? E aí vocês conseguem acessar. A Eric é muito interessante para isso, tá bom, gente? Então, desculpe se eu me alonguei, mas são bases que nenhum aluno, né, hoje que queira ficar atento ao que está acontecendo aí de mais atual na pesquisa científica pode ficar de fora e não pesquisar nessas bases.